Tá feliz mesmo? Quem é feliz no frio? Aleluia. Quem é feliz no calor? Eu sou muito mais feliz no calor que no frio. Pelo amor de Deus, quem que gosta de frio, gente? Pelo amor de Deus, eu tenho que sempre reclamar do frio, né? Mas louvado seja o Senhor que o frio é bom também. Quem estava aqui ontem no GCzão Caipira? Cara, quem não estava, você perdeu. Sabe por que você perdeu? Porque você não faz parte de um GC. Já fica o recado do GC, né? Se você não esteve aqui ontem, significa que você não faz parte de um GC. E ontem teve um GCzão para encerrar a primeira temporada deste ano, 2025 do GC. Cara, que da hora foi o GC. Eu vou falar o que eu falei de manhã. Tinha os caras aqui que eles esqueceram a nova criatura que eles se tornaram. Né, pastor? Pastor Renato se lembra. Tinha uns caras aqui ontem que vou falar pra você, parecia que tava no forró do Jacaré, lá em Biritiba. Quem riu sabe do que eu tô falando, né? Tinha os caras que parecia que tava no forró do Jacaré, em Biritiba. Os caras gastaram o piso aqui, ó. O Marcinho vai ter que mandar pintar esse piso de novo, depois dos caras arrastando o pé aqui no forrozão, né? Inclusive eu descobri que fizeram um vídeo meu, e hoje soltaram um vídeo meu. Tava aqui bailando, cheguei em casa ontem suado, nojo. Tava, né, amor? Cheguei em casa cansado de tanto que eu dancei aqui. Ontem eu entreguei tudo de mim e não passei na primeira fase do concurso de dança. Entregamos tudo, né, amor? Entregamos tudo e não passamos na primeira. Injustiça. Eu fui reclamar com os jurados depois, falei, injustiça. Eu e ela aqui, ó, nossa, cara, pelo amor de Deus. Nem o Marcinho também não passou da primeira fase, né? É complô contra pastor, isso aí. Eu falei, não, impossível. Entregamos tudo. Depois eu fui assistir o vídeo e eu falei, cara, como eu danço bem. Como eu danço forró bem. Pelo amor de Deus, o Rodrigão passou da primeira fase, ele e a Carol. Amém, aleluia. Foi muito bom, foi muito bom. Se você não veio é porque você não participa de um GC. Então, na próxima temporada tá aí, você pode ter a chance de fazer melhor do que eu no forró aqui. Entendeu? Quero ver. Amém? Vamos começar a falar, né? Eu vou longe falando das coisas. Gente, eu sou meio maluco, né? O pessoal me acha meio doido, porque às vezes minha cabeça ela vai longe. Minha cabeça é grande, então ela tem a tendência de ir para longe várias vezes, né? E ela vai com pensamentos longe. E eu tenho uma prática, e essa prática eu deixo de dica para vocês. Todos os dias quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, antes de olhar o celular inclusive, eu falo, Senhor, eu quero me conectar contigo. De alguma forma, eu quero me conectar contigo ao longo do dia. Quero me conectar, quero ver o Senhor em tudo, quero sentir o Senhor em tudo, quero experimentar um pedaço do céu. A gente ora o Pai Nosso, né? Assim na terra como no céu. Então eu quero experimentar um pedaço do céu aqui no meu cotidiano do meu dia. E eu e a Helena, a minha caçula, a gente tem um negócio só nosso. É meu e da Helena. É um negócio só nosso. Eu tenho algumas coisas que é só com a Rafaela, tenho umas coisas que é só com a Luísa e tenho umas coisas que é só com a Helena. E uma das nossas, do que é nosso, é sagrado. A Helena, ela chama meu carro de o carro rock and roll. Ela entra no meu carro e ela fala, papai, coloca um rock. Eu falo, amém. Eu vou buscar ela na escola, pelo menos umas 2 vezes na semana eu busco ela. Eu chego na escola, a primeira coisa que ela fala pra mim é, papai, põe um rock. E não é oficina G3, não é resgate não, tá, gente? Os religiosos me desculpem, mas a gente escuta Iron Maiden, a gente escuta AC/DC, Pink Floyd, a gente escuta uns rockzinhos assim, sabe? E eu entro no carro e ela fala assim, papai, põe o rock. Põe o rock. Daí eu já conecto o celular lá e coloco o rock. Só que teve um dia aí que eu tava meio chapado já. Ela quer sempre as mesmas músicas. E eu tava meio chapado já de ouvir as mesmas músicas. Eu falei, ô filha, vamos ouvir um rock nacional. Vamos ouvir um rockzão nacional. Vou colocar aqui. Daí eu entrei no Spotify, escreve lá, rock nacional. Daí vem lá, os melhores rock nacional, que sabe, aquelas playlists prontas do Spotify. E eu coloquei lá, daí veio uns rock nacional, gente, me perdoe. Eu fui cancelado pela manhã, recebi mensagem no meu WhatsApp dizendo assim que, como que você não gosta de rock nacional? Mas rock nacional é meio chato, né? Quem gosta de Legião Urbana, me perdoe, gente, vamos orar por você depois. A Legião Urbana é chato, cara. Desculpa, eu vou ser cancelado, porque eu tô falando. A Legião Urbana é chato, cara, pelo amor de Deus. E aí,
Mas eu coloquei, falei, vamos ouvir o rock nacional. E aí, chegando em casa, começou a tocar uma música do Charlie Brown, só que eu estacionei o carro, nem deu tempo de ouvir. No dia seguinte, pela manhã, eu fui sair para trabalhar, liguei o carro, já entrou automático no Spotify, no CarPlay lá, entra automático no Spotify. E aí entrou aquela música do Charlie Brown assim: quando eu vi você, quase não acreditei. Aí eu louvando o Charlie Brown aqui. Como pode tudo mudar, no segundo nem pensar, não vou voltar atrás, agora é assim que vai ser. Cara, na hora, e eu tinha feito uma oração logo que eu acordei: Senhor, me conecta contigo. E o Senhor me conectou com a música do Charlie Brown, cara. O Senhor me conectou ali com o Charlie Brown Jr., com essa música. Como pode tudo mudar, no segundo nem pensar. Daí na hora veio Jesus falando comigo: como pode tudo mudar num segundo, nem sem pensar? Não vou voltar atrás, agora é assim que vai ser. Eu falei, uou, reicandarababa. Brincadeira, não fiz isso. Mas eu peguei na hora, eu falei, uou, que forte essa música do Charlie Brown. Profeta chorão, é muito forte. Como pode tudo mudar num segundo nem pensar? E aí eu comecei a refletir sobre isso, até a minha própria vida. Como minha vida mudou num segundo, de repente, muito rápido. E eu comecei a refletir sobre isso ao longo do meu dia. Eu comecei a pensar. Cheguei até a comentar um dia no GC dos homens. Falei, gente, os caras me acham meio doido. Eu falei, gente, o Senhor falou comigo através de uma música do Charlie Brown. Como pode tudo mudar? Tinha uns caras lá que nem sabiam que era Charlie Brown. E aí eu falei, meu Deus. E eu comecei a refletir, eu comecei a digerir isso. E aí eu fui buscar na Bíblia. Falei, eu quero ver aí quem teve a vida mudada de repente. Quem teve a vida mudada, transformada, no segundo nem pensar. E eu comecei a pensar, daí Deus começou a me lembrar da história lá do cego de Jericó, que o cara nem pensou, ele ouviu falar, ele ouviu Jesus passando, ele não enxergava, ele ouviu Jesus passando, e nessa que ele ouviu Jesus passando, ele começou a gritar, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. De repente, Jesus fez um milagre para ele, a vida mudou, a vida daquele cara mudou, muito rápido, de repente mudou a vida daquele cara. Daí eu comecei a lembrar a história do próprio apóstolo Pedro, que um dia Jesus está lá pregando no mar da Galileia, lá na beira do mar, e ele fala para Pedro, olha Pedro, deixa eu entrar nesse barco aí. Ele entra no barco, ele começa a fazer o barco de palco, de anfiteatro ali, daí ele fala, agora vai lá no mar, e volta lá para o meio do mar, e lança a rede. Daí Pedro fala assim, mas mestre, eu já fiz isso a noite inteira, mas vou fazer porque é o Senhor que está mandando. De repente, vida de Pedro é transformada a partir daquele milagre. As coisas com o Senhor começam a acontecer de repente, e não só na Bíblia, mas também nas nossas vidas. As coisas acontecem muito de repente. Quem teve a vida transformada, a história transformada num de repente? Quem teve? De repente, quando você está vendo, você fala, meu Deus, isso já não é mais para mim. Você teve um encontro com Jesus, e você fala, meu Deus, isso já não dá mais, parei. Você está indo numa direção, de repente você encontra Jesus. Jesus, vem aquele 180. 180, não 360. 360 você volta para o mesmo lugar. 180, daí você fala, meu Deus, já não consigo mais ir para aquela direção, porque agora eu conheci algo que me fez mudar, num segundo nem pensar. Não vou voltar atrás, agora é assim que vai ser. Quem teve esse encontro? Esse encontro é muito louco. E aí a gente começa a olhar na Bíblia, a gente fala, mas a minha vida foi assim também. Foi num de repente que tudo mudou na minha vida, num segundo tudo mudou na minha vida. Minha vida já não é mais a mesma, já não importa mais, tudo que eu deixei para trás, agora é assim que eu quero viver, é assim que vai ser. E eu comecei a buscar na Bíblia e discorrer na Bíblia histórias, e eu vi que sempre Jesus fazia a sua obra num de repente, num segundo, num minuto. E todo mundo que obteve essa resposta de enxergar Jesus e aceitar esse de repente, teve sua vida transformada. Abra suas Bíblias em Lucas 19. Lucas 19 narra a história de um cara que teve a vida transformada de repente. Lucas 19:1.
Teve um cara, um gigante, chamado Zaqueu. Gigante chamado Zaqueu. Eu falo que esse cara é gigante, que esse cara foi gigante. Ele teve sua vida transformada num de repente. Quem era? Vamos ler Lucas 19. Só dar uma suada no nariz aqui, gente, só um instante aqui. Senão eu vou ficar chupando cana aqui a mensagem inteira. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Repita, chefe dos publicanos. Caramba, vocês estão com sono? Você está parecendo a igreja presbiteriana aqui, meu? Fala, chefe dos publicanos. Aí, amém. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Ó, não foi tipo, Zaqueu, posso ficar na sua casa hoje? Não, foi Zaqueu, desça aí que eu vou para sua casa hoje. Crente tem que ser assim, viu? Seguir o exemplo de Jesus. Ó, hoje eu vou jantar na sua casa, tem que ser assim. Vamos lá. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Repita comigo, filho de Abraão. Agora sim. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia. Esse cara, essa história aqui narra um cara que teve a vida transformada de repente. Foi muito rápido. Muito rápido. Quem era um publicano? O cara não era só um publicano, ele era chefe da parada toda ali. O que era o publicano? Era um cobrador de impostos, era alguém que coletava impostos para o Império Romano e tinha ali os seus coletores ali. E esses caras, eles tinham uma característica de serem muito odiados pelo povo judeu, porque eles não extorquiam os romanos, eles extorquiam os judeus. Eles tinham essa fama de extorquir o povo, eles tinham a fama de corruptos, muitas vezes. Então eles eram ali os judeus que abandonaram o judaísmo, se tornaram odiados, porque eles estavam ali extorquindo quem era para eles estarem ali junto, defendendo. E aí Zaqueu não era qualquer cara, ele era o chefe da máfia toda. Ele era chefe dos corruptos. Não era qualquer político, não. Zaqueu não era qualquer cara, não. Zaqueu era o chefe mesmo, do comando. Entendeu? Tem publicano hoje nos dias atuais? Tem, né? Não, no país que eu vivo não tem publicanos. Não tem cobrador de imposto, né? Não tem cobrador de imposto, não tem corrupto. No país que eu vivo, tá? E Zaqueu era o chefe da gangue, aí era o chefe da parada toda, o chefe do partido. O cara era... E por ele ser odiado, você pensa assim, que não era um cara que ele podia caminhar de boa no meio da galera. Não era um cara que podia sair ali, dando tchauzinho para todo mundo, cumprimentando o velhinho, a velhinha. Não, era um cara odiado. Só que esse cara, ele ouviu falar de Jesus um dia. Ele ouviu falar de Jesus. Ao ouvir falar de Jesus e saber que Jesus ia passar por aquele lugar, qual que foi a atitude desse cara? Correr e subir numa árvore. Subir numa figueira brava, que aqui a Bíblia diz, né? Então, pensa num cara. Ele não era qualquer coisa. Ele não era qualquer cara, qualquer judeu. Era um cara de poder naquela época. Ele tinha poder naquela época. Ele trocava ideia com o Império Romano. Ele acessava ali os caras. E aí ele não pegou toda a reputação dele, todo o currículo Lattes dele, e falou assim, ó, tô nem aí. Ele trepou numa figueira brava. Ele trepou naquela figueira para ver Jesus. Ele sabia quem era Jesus.
mas creio eu que ele não tinha visto ainda Jesus. E ele subiu naquela figueira para ver Jesus. E aquele ato dele de subir naquela figueira foi um ato de quê? Um ato de se despir. Ele não estava nem aí para quem ele era. Ele não estava nem aí. E aí o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente, hoje na nossa vida, a gente se esconde atrás da nossa reputação, muitas vezes. Que reputação? Às vezes a gente se esconde atrás do nosso currículo. Oh, eu sou o Elton, sou engenheiro. E imagina se a galera vê eu entrando numa igreja. Imagina eu, empresário, vendo meus funcionários me vendo orar. Imagina eu entrar numa igreja, o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão pensar ao me ver mudando de vida e seguindo Jesus? O que as pessoas vão pensar? Qual que vai ser o pensamento das pessoas sobre mim? E isso acontece nos dias atuais, gente. Isso acontece, é verdade. Tem muitas pessoas que deixam de acessar, de ter uma troca de olhar com Jesus, de ter um relacionamento com Jesus, porque se esconde atrás da sua reputação. A reputação é o que importa. Ah, meu currículo é o que importa. O que eu construí aqui nessa terra é o que importa. Como assim? Eu segui Jesus? Olha quem eu sou, Jesus que tem que me seguir. Tem gente que deve pensar assim, só pode. Não, eu sou tão embaçado, construí tantas coisas, consegui tantas coisas na minha vida, que Jesus que é obrigado a me seguir, né? Não, está errado. Para seguir Jesus, gente, para ter um encontro com Jesus, para ter uma troca de olhar com Jesus, é necessário a gente se despir de quem nós somos. É necessário a gente tirar toda essa capa que a gente constrói em volta de nós, para que a gente possa acessar Jesus. E o mais da hora dessa história, não é só o Zaqueu. Eu lendo essa história, eu falei, não é só o Zaqueu que é da hora nessa história. Sabe quem é da hora nessa história, que aparece aqui, como um dos protagonistas? Quem vocês imaginam? Quem? A figueira, mano. A figueira brava. O que era a figueira? A figueira era uma árvore comum em Jericó. A cidade de Jericó tinha várias figueiras espalhadas. Era uma árvore comum, era uma figueira brava. Essa figueira brava era uma figueira diferente. Ela não produzia um figo, aquele figo saboroso. Era um figo mais ou menos. Não era um figo de alta qualidade. Então era uma árvore comum. É como a árvore que hoje fica espalhada pela cidade aí. Não sei lá que fruta que fica espalhada pela cidade. Outro dia eu estava de moto, caiu uma jabuticaba em cima de mim. Eu falei, o que é uma jabuticaba no meio da cidade? Uma jabuticabeira no meio da... E aí, era uma árvore comum. Imagina você estar ali andando em Mogi, e você tem uma figueira ali, tem outra figueira ali. Então era uma árvore comum. E uma das características dessa figueira brava era que era uma árvore não tão alta, mas os galhos dela eram grossos, eram galhos grandes. Então facilitava alguém ir lá e subir e trepar ali. E eu olhei essa história e falei, caramba, meu, a figueira é uma das personagens principais dessa história, porque se não tivesse a figueira ali, Zaqueu não conseguiria subir e trocar um olhar com Jesus. Zaqueu era um homem poderoso, era um homem que eu creio que ele tinha servos e servas. Ele tinha gente que trabalhava para ele. O que Zaqueu poderia fazer? Chegar e falar assim, ô servo, vem cá, me põe no seu ombro aqui. Põe no seu ombro aqui para eu poder enxergar Jesus. Zaqueu tinha esse poder, acredita. A Bíblia não fala isso, tá? Mas eu tento imaginar dessa forma. Ele poderia chegar e falar assim, ó, me põe no seu ombro aqui. Ô, fulano, vem cá. Faz um pezinho aqui para mim, para eu subir na figueira aqui. Ou faz um pezinho aqui para eu poder ver Jesus passar. Ele poderia fazer isso. Não, mas ele subiu na figueira. Ele subiu em algo comum. Ele subiu em algo que estava ali sem valor, às vezes. E hoje eu quero falar para vocês que há uma figueira aqui no meio da nossa igreja. Se você não conseguir ver Jesus, se você conhece Jesus, mas você não consegue ver e ter essa troca de olhar com Ele, eu falo para vocês, eu sou uma figueira na sua vida. Eu posso ser essa figueira na sua vida. Eu sou um cara comum, produzo às vezes uns frutos mais ou menos. O Marcinho pode ser uma figueira na sua vida.
Thalissa, a Cris, o Cabral. Tem várias figueiras aqui, gente. Tem várias figueiras que estão aqui, ó. Sobe aí, mano. Sobe aqui. Vê Jesus, cara. Vê Jesus passar. Jesus está passando. Sobe aqui, mano. Sobe aqui, cara. Troca um olhar com Jesus. Hoje de manhã eu contei o testemunho que eu tive uma figueira na vida. A Carolzinha. A Carolzinha foi uma figueira na minha vida. Na minha família. Quando eu conhecia Jesus, mas eu só consegui ver Jesus a partir do momento que alguém apresentou Jesus para mim. E foi essa ponte de Jesus para mim. Um dia eu estava em casa, eu e minha esposa em casa ali, eu acho que eu já contei esse testemunho aqui, mas eu conto de novo também. Aí, eu estava em casa, aí a Rafaela chegou, a gente estava vendo, a gente viu, a Carol postou um story da Poema, do culto, lá na Rui Barbosa. Palquinho de pallet, fazia nheque, quando andava em cima. A Carol postou um story ali, eu falei, nossa, que lugar louco, eu queria estar ali. Eu já tinha vivido lá atrás na igreja, me afastei. E aí a Rafaela falou, eu também quero, é isso, vamos lá. A Rafaela foi e mandou uma mensagem para a Carol, assim, ó, precisa de convite? Não foi, Carol? Ela mandou essa mensagem para a Rafaela, estava acostumada com balada. Então ela, precisa pôr nome na lista? Precisa de convite? Vai ter consumação, né? Ela estava acostumada com esse rolê. E ela mandou essa mensagem, daí a Carol falou assim, se precisa de convite, está convidada. Respondeu assim para a Rafaela, e a gente veio, e daqui nunca mais saímos. Desse lugar. E foi de repente, gente. Tudo mudou de repente. Tudo mudou assim, ó. Tudo mudou porque tinha uma figueira na nossa vida. Tinha uma figueira ali, que só falou assim, ó, sobe aqui, eu vou mostrar Jesus para você. Eu vou fazer você ver Jesus. Eu vou fazer você ver Jesus. Vou fazer você ter um encontro, uma troca de olhar com Jesus. E aqui da mesma forma existem várias figueiras. Existem várias figueiras aqui hoje. Que querem só falar assim, ó, sobe aqui, mano, você vai ver Jesus, cara. Você vai ver Jesus, meu amigo. Você vai ver Jesus. Eu só quero ser esse lugar que vai te alavancar para você ver Jesus. Não importa o seu tamanho, não importa quem você é. Sobe aqui, mano. Vamos ver Jesus. Vamos enxergar Jesus. Eu vou te mostrar, eu vou ser só quem vai te auxiliar nesse processo. Não perca essa oportunidade, meus amigos. Se você entrou aqui só conhecendo Jesus, hoje Deus tem um convite para você trocar um olhar com Jesus. Trocar um olhar, conhecer, gente. Muitos conhecem, poucos têm essa relação de trocar olhar com Jesus, a ponto de Jesus falar, desce daí que hoje eu vou para a sua casa. Desce daí que hoje eu vou transformar a sua casa. É na simplicidade que Jesus ele faz a obra dele. É na simplicidade de uma figueira que estava no meio do caminho. Jesus fez a obra. Eu gosto de pensar que Zaqueu, a Bíblia não narra a continuação da história de Zaqueu, mas eu gosto de pensar que Zaqueu, na história, no livro Evangelho segundo Elton, que rolou um GC na casa de Zaqueu. Já rolou um GC na casa de Zaqueu, daí já tinha os publicanos tudo junto com o judeu, ali a galera falando de Jesus. Eu gosto de pensar nisso, porque sabe por que eu gosto de pensar nisso? Porque essa foi a minha história, sabe? De repente de um cara zoado, de repente de uma família zoada, daqui a pouco eu tinha até GC na minha casa, daqui a pouco eu estou até aqui, sei lá o que eu estou fazendo aqui, sabe? É Jesus, mas foi um encontro, uma troca de olhar com Jesus. Foi uma troca de olhar que mudou tudo. Foi na simplicidade, Começa a pensar hoje, se você conhece Jesus, ou se você precisa de uma figueira. Se você precisar de uma figueira, mano, tem várias aqui. Aqui é igual Jericó, tem várias figueiras espalhadas por aí. Amém? Além da figueira estar no meio do caminho, além de Zaqueu ter subido naquela figueira,
O que aconteceu? Houve um chamado de Jesus, não foi nenhum convite, foi um chamado de Jesus. O chamado de Jesus foi assim, ó: desça daí que hoje eu vou na sua casa. Houve um chamado. Jesus não falou: Zaqueu, você pode descer daí, por favor, por gentileza? E deixa eu te falar uma coisa, eu posso ir para sua casa hoje? Não, Zaqueu, Jesus falou para ele: Zaqueu, desça depressa. Não era só desça, é desça depressa. Jesus tem pressa no chamado. Desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Houve uma ordem de Jesus. E qual foi a resposta de Zaqueu? Levou ele para dentro de casa. Zaqueu sabia quem Jesus era. Houve uma troca de olhar, houve uma experiência. Jesus falar que vai para a casa de Zaqueu, você só leva para sua casa, gente, quem você está buscando intimidade. Jesus falou: eu vou para sua casa hoje. Jesus estava buscando essa intimidade com Zaqueu. Eu vou ficar na sua casa hoje. Há uma busca do Senhor, um chamado pelo quê? Pela intimidade. Ele falou: eu vou para sua casa hoje. Desça depressa que eu vou para sua casa hoje. Eu quero uma relação de intimidade com você. Eu quero uma relação ali de amor, de afeto com você, Zaqueu. Mas Zaqueu obedeceu, e isso é o mais incrível. A obediência ao chamado de Jesus. A obediência transformou a vida de Zaqueu. A obediência não só transformou a vida de Zaqueu, mas ela também transformou todos que estavam ao redor de Zaqueu. A obediência, essa semana eu estava com a Rafaela, e eu estava comentando um pouco dessa palavra que Deus me ministrou muito. A gente saiu para jantar, eu até deixo uma dica para vocês: tenham mesas com as suas esposas, com os seus maridos. Eu e a Rafaela, a gente tem uma mesa, porque às vezes a gente tem mesa com tanta gente, e aí a gente não tem mesa com a nossa família. E aí eu saí essa semana com a Rafaela para a nossa mesa semanal que a gente faz. Semanal não, nossa mesa mensal. Semanal também é difícil, às vezes não tem dinheiro. Mas, ela para a mesa mensal, nossa. E a primeira coisa que a gente fala na mesa é igual quando a gente fala com um colega, com um amigo, com um irmão. A gente fala assim, ó: e aí, amor? Viu, esposa? Fica a dica também. Fica a dica para as esposas. Quantas vezes eu fui alavancado em Jesus por causa da minha esposa, e ela me esticar em Jesus. A frase que ela sempre me pergunta na mesa, e eu pergunto para ela: o que Jesus tem falado para você? O que Jesus tem falado para você? E isso é muito doido, porque já chegou mesas que eu tive com ela, que eu falei: amor, não tem falado nada, porque eu não tenho buscado. Eu já falei isso para ela um dia. E aí ela começa: Jesus tem falado isso, e você precisa buscar Jesus, viu? Você precisa buscar Jesus. E cara, quando eu sei que a gente vai ter a mesa, eu já vou assim, ó, com o esboço pronto. Já vou com o esboço, mas vamos voltar. Eu cheguei para ela e falei, ela chegou para mim e falou assim: amor, o que Jesus tem falado com você? E aí eu comecei a falar dessa palavra, nem sabia até então que eu ia pregar, né? Aí eu comecei a falar dessa palavra para ela, e aí uma das coisas que eu falei para ela, eu falei assim: amor, Deus me deu uma frase assim, ó: obediência precede milagre. Obediência precede mudança. Obediência precede milagre. Zaqueu obedeceu, e por isso ele experimentou o milagre. Zaqueu obedeceu, por isso ele experimentou a transformação de vida. A transformação da vida dele é um milagre. Imagina o cara era chefe. Eu pedi para vocês repetirem a palavra chefe dos publicanos, porque ele era chefe, ele não era qualquer coisa. E um cara desse se converter, um cara desse ter a vida mudada, é um milagre. É um milagre incrível um cara desse ter sua vida transformada. Mas ele obedeceu o chamado de Jesus para a vida dele. Desce depressa, que hoje eu vou para a sua casa. E hoje o Senhor fala para vocês: desce depressa, porque hoje Ele vai para a casa de vocês. Assim como Ele foi para mim, assim como Ele tem habitado dentro da minha casa. Mas eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer a esse chamado. Não há transformação de vida sem uma obediência. Não há uma transformação de vida, não há um milagre sem a obediência. Pedro
experimentou um milagre, por quê? Porque ele obedeceu a Jesus. Jesus falou, ó, lança a rede para o outro lado. E esse foi um milagre. Ele pescou a quantidade, mudou, acredito eu que a vida dele tenha mudado depois daquele dia. Poderia ter mudado, ele poderia virar o chefe, o empresário da pesca, o dono do mar, sei lá, mas ele obedeceu o chamado de Jesus. Ao lançar a rede, ao Jesus falar, agora vem comigo que eu vou te transformar em pescador de peixe grande, em peixão, te transformar em pescador de homens. Ele obedeceu a Jesus, ele obedeceu ao chamado, ele obedeceu sem falar Jesus, igual o jovem rico lá, não quis obedecer Jesus falou, vem comigo, vende tudo, entrega tudo, vem comigo. Ele deixou de experimentar uma transformação da vida dele. E sabe o que é louco também, lembrando um pouco aqui, que essa história em Lucas 19, ela é logo depois da história do jovem rico, que está lá em Lucas 18, e se a gente para de ler a Bíblia em Lucas 18, a gente fala assim, ó, nenhum rico vai para o céu, porque Jesus fala assim para o jovem rico, ó, entrega tudo aos pobres e me segue, e o jovem rico fala, ixi, não vou, mano, não dá, não rola, Jesus. E aí Jesus fala, ó, é mais fácil um camelo passar pelo vão de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Você parou de ler ali, você fala, pronto, eu quero ficar pobre, eu vou para o inferno, eu quero ficar pobre. Você parou de ler ali, só que a Bíblia na sua completude, ela vai vir logo depois em Lucas 19, vai falar assim, ó, Zaqueu, sendo Zaqueu, ele entregou tudo, e aí ele conseguiu a salvação. No final Jesus fala, teve salvação aqui. Então, essa história ela é da hora, porque a gente vê a abrangência do milagre de Cristo, a gente vê a abrangência do milagre dele. Jesus não quer só salvar o doente, o necessitado, Jesus quer salvar todos. Há uma abrangência do milagre, da graça, há uma abrangência da graça, a graça quer alcançar a todos, mas requer o quê? Obediência. Jesus está te chamando, seja obediente, não seja o jovem rico, seja obediente. Se Jesus te chamou um dia, desce dessa árvore. Tem muita gente que está na igreja, vem na igreja, não falta em um culto, mas não consegue ver a sua vida transformada, não só a sua vida, mas como de todos que estão ao seu redor. Por quê? Porque vir no culto domingo, gente, não significa que você está obedecendo Jesus. Vir aqui uma vez na semana, não significa que você está ouvindo Jesus, que você está sendo obediente. Tem coisa muito maior que isso. Tem coisa muito maior, tem um chamado muito maior por trás. Há algo muito imensurável por trás de só vir no culto domingo e achar que está obedecendo Jesus, achar que eu estou descendo da figueira brava. Veio pessoas na sua vida, você conhecia Jesus, você sabia quem Jesus era, mas você não tinha ainda tido um encontro com Jesus. Você veio até aqui, esse lugar, você teve um encontro com Jesus porque colocamos uma figueira no meio do seu caminho. Só que aí Jesus falou, desça depressa que hoje eu vou para a sua casa. O que você fez? Jesus, aqui a figueira está da hora, está tão confortável ficar em cima da figueira. Jesus não chegou e começou a trocar uma ideia com Zaqueu enquanto Zaqueu estava lá em cima da figueira. Jesus não falou, fica aí Zaqueu, está tudo bem, salvação chegou na sua casa. Tudo bem Zaqueu, fica aí. Acho que você é baixinho, você é pequeno, acho que foi trabalhoso subir aí. Deve ser trabalhoso subir numa árvore. Eu não lembro de ter subido numa árvore na vida. Eu sou rapaz não vou falar de apartamento porque eu não sou Nutella. Não sou Nutella não, eu sou correria, bicho. Sou correria, sou vida louca, entendeu? O Guilherme está aqui, ó, tem um amigo meu hoje aqui, ó, de muitos anos, né Guilherme? A gente é amigo desde pequenininho, nem lembro quantas árvores, já subi em árvore? Já? Aí o Guilherme falou que é, então tá. Não, já subi no acampamento de igreja, caí de costas no chão assim, ó, perdi o ar no acampamento da igreja, tive que ir embora do acampamento mais cedo, subi, nem para isso, assim, para subir na figueira, mas enfim... até me perdi aqui.
Imagina, gente, você vem na igreja, você faz tudo certinho, não vem na igreja, mas aí há um chamado de Jesus, e aí você permanece em cima da figueira, só que a figueira não é sua casa. Quando Jesus fala, desça depressa que hoje eu vou na sua casa, Jesus está trazendo-nos aqui para o plano horizontal, Ele está trazendo-nos aqui para o plano horizontal, para o cotidiano dele. Desça depressa porque hoje eu vou entrar na sua vida, aqui embaixo, cara. Vou entrar na sua vida aqui, no seu plano. É isso que Jesus estava dizendo para Zaqueu. E aí eu fico pensando nos religiosos da época. Os religiosos devem ter pirado na época. Como assim Jesus na casa de um chefe dos publicanos? Ô Jesus, esperava mais de você, cara. Pô, mano, na casa do... E aí, companheiro, tudo bem? Já pensou o que você faria? O que você faria? Já pensou? O que vocês fariam? E aí, companheiro, Jesus na minha casa hoje. O que eu fiz isso? Mas já pensou? O que vocês fariam? Vocês seriam os religiosos, não seriam? Muitos não seriam religiosos de falar assim, como assim, Jesus? O cara não tem nem 10 dedos para te servir um... Misericórdia, Marcinho, perdão. Mas, cara, Jesus é doido nas coisas que Ele faz. E eu acho que a gente seria esses religiosos. Vocês não seriam? Eu seria. Como assim, mano? Aquele cara se converteu. Como assim Jesus entrou na casa daquele cara? Como pode isso? Eu acho que já fizeram isso comigo, falaram isso para mim um dia. Como assim? O Elton, pastor? O Elton crente? Né, Guilherme? Como assim? Ah, cara, eu conheço seu passado, bicho. Quem aí tem um passado feio? Aí todo mundo rindo. Quem tem um passado que... Hoje as pessoas olham para você e falam assim, é impossível esse cara ser crente. É impossível esse cara postar versículo no story. É impossível esse cara, né? Cara, eu sou esse cara. Eu já fui o Zaqueu, não era rico, nem extorquia ninguém, mas eu tinha meus problemas, meus B.O.s. E hoje as pessoas olham para mim e falam, o Elton crente, a Rafaela, nossa... Rafaela das baladas, crente. Rafaela balada, crente. O Elton do Vaca Louca, crente. Vaca Louca é igreja agora, não pode zoar. Crente. Cara, e tem isso. Quem já passou por isso? Das pessoas olharem e não acreditarem na sua história. A Carol lembra, né, Carol? Acho que a Carol orou muito por mim, pela Rafaela. De verdade. Ela falava da igreja pra gente, eu acendia o cigarro do lado dela, soprava na cara dela. A Carol falou muito de Jesus pra gente. E cara, e hoje as pessoas olham, elas não acreditam. As pessoas olham hoje e não acreditam. Quando eu saí da igreja, eu me desviei com 20 e poucos anos da igreja. E eu mergulhei de cabeça no mundo. Eu saí dando salto no mundo, salto bomba no mundo. Não desviei qualquer coisa não, gente. Eu desviei mesmo. Desviei mesmo. Eu fui salto bomba, assim, tô chegando! Caí no mundo. Quando eu voltei para Jesus, as pessoas não acreditavam. Tanto que um dia eu estava chegando numa festa de um amigo nosso, que a gente era padrinho de casamento, a gente é padrinho de casamento, e deu 1 ano que ele estava casado. Nesse intermédio de 1 ano, ele quis fazer uma festa para assistir o vídeo do casamento, as fotos do casamento, e no casamento dele eu estava mais louco que o Batman. Estava doido, né, amor? Nossa, eu estava doido mesmo. E aí, 1 ano depois, eu apareço na festa, convertido. A primeira coisa, eu lembro, eu subi na rampa do sítio, assim, foi num sítio a festa, assim, né? Eu subi na rampa do sítio, a galera gritando, Rodolfo Abrantes! Rodolfo Abrantes, o Rodolfo veio! Eu falei, aleluia! As pessoas não acreditavam, por causa de tanta coisa que eu havia feito no passado,
Ninguém acreditava. Como assim o Elton agora, o cara postando versículo no story? Ó, a Rafaela falou pra mim, ela falou assim, amor, seria legal você falar o exemplo do... Cara, eu tinha um grupo, meu apelido no rolê era Tino. Era Tino, meu apelido no rolê. E tinha um grupo que chamava Bar do Tino. Pensa como que era. E quando eu me converti, o que eu fiz? Eu saí desse grupo. E aí virou, o nome do grupo mudou. Depois meu irmão me falou que o nome do grupo virou Bar Sem Tino. Não foi? Virou, o nome do grupo mudou, virou Bar Sem Tino. Porque, você vê, um grupo com o nome do meu apelido lá, né? Não era flor que se cheire, não. E hoje eu olho para a minha vida e falo, Jesus é incrível, meu. Porque tinha uma figueira na minha vida. Tinha uma figueira na minha vida. Que eu subi um dia e eu tive um encontro, uma troca de olhares. Lembra você casado, namorado, quando você deu a primeira troca de olhar com a sua esposa, com a sua namorada? Cara, eu tive uma troca de olhar com Jesus, que eu falei assim, ó, quando você que namora, eu lembro que a Rafaela falava assim pra mim, assim, eu tô com vontade de comer lanche. Eu saía 3 horas da manhã atrás de lanche pra ela. Sabe, eu obedecia ela em tudo, não é? Você obedece em tudo. Eu obedecia a Rafaela em tudo. Ela falava, quero comer temaki. Eu tinha R$2 no bolso, eu pedia dinheiro emprestado para comprar temaki para ela. Eu obedecia. E essa troca de olhar que Jesus teve comigo, fez eu obedecer. Jesus falava, eu não quero mais você fazendo isso. Eu, amém, eu não vou mais fazer. Desça daí depressa, eu quero ir para sua casa. Bora, Jesus, vem para minha casa. Vem, transforma a minha vida. É esse encontro que Jesus faz, é esse encontro que transforma num segundo, sem pensar, que faz a gente não voltar para trás, e a gente falar, agora é assim que vai ser. Como pode tudo mudar, né? Como pode tudo mudar? Começa a refletir na sua vida agora, como sua vida mudou a partir do encontro com Jesus. Mesmo você que nasceu na igreja, você que nasceu no berço mais famoso do mundo, teve um dia que você encontrou com Jesus, teve um dia que você teve um encontro com Jesus de cima da figueira, que transformou sua vida. Teve um dia que você falou assim, eu já não encontro mais eu em mim mesmo, eu só encontro Jesus em mim. Eu não encontro mais o Elton, eu encontro só Jesus em mim. Porque teve um dia que eu tive um encontro, tive uma figueira que eu subi, e nessa figueira eu consegui trocar um olhar com Jesus. E sabe que é o clímax da história? Que essa transformação não parou em Zaqueu. A mudança de vida que foi num estralar de dedo, em 1 segundo, não parou em Zaqueu. Ela atingiu todos que estavam ao seu redor, inclusive aqueles que ele fez mal um dia. A Bíblia fala que ele resolveu dar metade de tudo que ele adquiriu. Muitas vezes ele adquiriu tudo isso de maneira errada, mas metade de tudo aquilo que ele adquiriu, ele resolveu dar aos pobres. E aí ele ainda fala, e se eu roubei algo de alguém, eu quero retribuir com correção monetária ainda, 4 vezes mais. 4 vezes mais, corrigido IPCA 9%, Selic, ele resolveu corrigir. Então a transformação, a obediência de Zaqueu, o ato de Zaqueu ter obedecido, Jesus ter entrado na casa de Zaqueu, não levou essa transformação só a Zaqueu. Não foi só Zaqueu que recebeu dessa graça de Jesus, foi quem ele prejudicou também. Foi quem ele zoou ao longo da vida, foi quem ele extorquiu. E ao da hora de Jesus é isso. Quando a gente tem esse encontro com Jesus, a gente leva ele para dentro da nossa casa, Jesus revela a nós quem ele é, não tem como aquilo parar em nós, não tem como isso parar em nós, é impossível. Você quer falar de Jesus para todo mundo, você quer pedir perdão para as pessoas, você pede perdão, você se prostra.
Não tem como aquilo parar em nós. Eu ouvi essa semana uma frase que dizia assim: o Evangelho, quando eu olho para o Evangelho na perspectiva apenas de salvação, eu individualizo a graça. Porque se eu olho para o Evangelho da seguinte forma: olha, agora eu aceitei Jesus, Jesus se revelou a mim, está tudo bem agora, conquistei a salvação, tive a minha vida transformada, amém, vou para o céu. Eu estou sendo individualista. A salvação é individual, estou sendo individualista. Só que o Evangelho é diferente disso. Aqui essa história mostra, o Evangelho, quando Jesus se revela quem Ele é, há um negócio dentro de nós que deseja que todo mundo saiba quem Jesus é. O Evangelho fala sobre transformação de vidas, não fala sobre minha única transformação. O Evangelho fala sobre transformação de histórias. Quando eu conheço quem Jesus é, desculpa gente, eu vou falar de Jesus, você vai engolir Jesus, porque eu vou falar de Jesus. Eu vou tentar ser igual a Jesus, eu vou tentar transformar o mundo lá fora, a partir da perspectiva do Evangelho que me foi revelada. É o famoso cosmovisão, muda a sua visão de mundo, você experimenta um novo óculos, você olha o mundo de outra maneira, você passa a olhar o mundo com misericórdia, com amor, você olha o mundo de outra perspectiva, não é algo só para mim, não é algo só para a Rafaela, para o Marcinho, não é algo individual, é algo que me faz querer transformar o mundo. Então se você teve um encontro com Jesus, você sabia quem Jesus era, você subiu na figueira, você encontrou Jesus, e você levou Jesus para dentro da sua casa, o próprio Jesus se encarrega de revelar o que você precisa fazer dali em diante. Jesus não chegou para Zaqueu e falou assim: ó, agora Zaqueu, você vai vender metade do que você tem, vai doar aos pobres e vai ressarcir a galera. A Bíblia não fala isso, o texto não está dizendo isso, o texto está dizendo que o próprio Zaqueu chegou e falou assim: ó, mestre, eu vou fazer isso, vou ressarcir a galera aí que eu zoei ao longo da minha vida. Então há uma revelação de Jesus que nos faz ser transformado, nos faz querer olhar para o mundo de uma maneira diferente, não se conformar com a injustiça, não se conformar com o sofrimento. Vocês têm esse olhar? Não é só eu que tenho esse olhar, amém? Todo mundo tem esse olhar? De não conseguir se conformar com o mal. Sabe aquele negócio de eu estou olhando a treta toda acontecendo lá em Israel e Irã, e eu olho para aquele lugar assim, ó, mas ainda bem que não é no Brasil, aqui no Brasil eu tenho Jesus, Jesus me transformou, se caso caísse uma bomba na minha cabeça, eu estaria no céu com Jesus. Cara, isso é muito egoísta, eu pensar dessa forma, é muito egoísta. Cara, eu tenho que olhar com misericórdia, as pessoas precisam ouvir falar de Jesus, eu preciso ser uma figueira no meio do caminho daquelas pessoas. Eu preciso que aquelas pessoas enxerguem Jesus, experimentem quem Jesus é, levem Jesus para casa. O Evangelho é sobre isso. O Evangelho é sobre transformação de vidas, mudanças de vidas, e foi isso que Zaqueu fez. Zaqueu não se contentou em apenas conhecer Jesus, Zaqueu se contentou em recuperar o que ele havia feito para as pessoas. Se você um dia teve um encontro com Jesus, você descobriu quem Jesus era, Jesus se revelou, você canta aqui, ó, me ama, Ele me ama. Só que você chega lá fora e fala: Jesus não te ama. Não, espera aí. Jesus ama a todos, Ele quer todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que ele crê. Todo. Então o convite é que todos creiam. Só que Jesus precisa que você, que um dia recebeu o seu chamado de desça daí que hoje eu vou para a sua casa, você mostre quem Jesus é para as pessoas. É necessário, para que todos cantem, Ele me ama, se a graça é um oceano, estou me afogando, vamos se afogar, vem aqui, vamos se afogar comigo, vem cá.
por último, a partir dessa atitude de Zaqueu, Jesus fala assim, ó, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele fala: hoje houve salvação nessa casa. A obediência levou ele à salvação. A obediência e o chamado de Jesus, a transformação do coração dele, levou Zaqueu à salvação. E Jesus fala: porque este homem também é filho de Abraão. O que é esse termo filho de Abraão? Lembra aquela música? Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Desenterrei, né? O que ele fala assim, ó, filho de Abraão, este homem é um filho de Abraão. Ele já não chama mais esse homem de, pois este homem é chefe dos publicanos. Ele não fala isso, ele fala, pois este homem também é filho de Abraão. Ele reafirma uma nova identidade na vida de Zaqueu. Ele fala, você é filho de Abraão. Ser filho de Abraão é reafirmar para ele, falando assim, ó, agora você é co-herdeiro da promessa. Você é co-herdeiro daquilo que foi prometido desde Gênesis 3, do Jardim do Éden. Virá aquele que pisará na cabeça da serpente. Agora, seu passado não mais importa. Você é filho de Abraão. Você é co-herdeiro da promessa. Você é filho. Você é herdeiro da salvação. Você é filho também. Ele reafirma, ele dá uma nova identidade para Zaqueu. Isso é que Jesus faz. Isso é que Jesus faz. Não importa quem você era. Não importa quem você era. Uma nova identidade foi liberada para a sua vida nesse momento. Uma nova identidade a partir do momento que você obedeceu. Você reconheceu quem Jesus era. A graça veio na sua vida. Você canta aqui, estou me afogando nessa graça. Você se tornou co-herdeiro da promessa de Jesus. E se tornar co-herdeiro da promessa de Jesus é a maior esperança que nós temos. É a maior esperança. Não há esperança maior do que eu ser chamado de filho de Abraão, de co-herdeiro da salvação. João fala, vocês são adotados como filho. É a coisa mais linda pensar nisso. Vocês são adotados como filho. Tem noção do que é ser um filho de Deus? Um co-herdeiro de Cristo? Vocês têm noção disso? Eu estou viajando, eu estou pirando, o que é? Estou viajando aqui, gente. Vocês têm noção do que é ser co-herdeiro de Cristo? Governar na eternidade com Jesus? Cara, sei lá, meu. Eu vivo pensando nisso, eu durmo pensando nisso, eu acordo pensando nisso. Isso muda a minha vida, isso muda tudo que eu sou. Pensar que um dia eu vou estar com Jesus, governando com Ele, porque eu sou co-herdeiro, eu sou filho de Abraão. Fique em pé. Em nome de Jesus. Há um chamado aqui, fique em pé. Muitos de nós aqui, faço parte dessa lista. Ninguém dava nada para nós. Ninguém dava nada para nós. Quem aqui, ninguém dava nada para você? Erga a mão aí. Tem uns que já nasceram santo. Todo mundo dava tudo para você. Ninguém dava nada para nós. Ninguém dava nada para mim. Cara, agora à tarde eu recebi um testemunho, cara. Que eu estava em casa, mano, comecei a chorar. Eu choro por qualquer coisa, mas a pessoa pegou o violão e mandou para mim tocando a música do Charlie Brown, mano. Quando eu vi você, quase não acreditei. Cara, eu comecei a chorar, porque essa pessoa mandou para mim e falou assim, ó, um dia eu cantei essa música sem esperança nenhuma. Não é um louvor, tá, gente? Não vai achar que eu estou falando que Charlie Brown é um louvor, né? Mas a pessoa mandou essa música para mim e falou assim, um dia eu cantei essa música zoado, sem perspectiva nenhuma, agora eu já estou olhando e já canto ela pensando, como pode tudo mudar? Minha vida mudou, minha vida foi transformada. Cara, como pode tudo mudar de repente? Como pode... Não vai cantar essa música aqui agora não, tá?
Como pode tudo mudar de repente? Ninguém dava nada para mim, ninguém dava nada para uns aqui. Você não era nada. Você não era nada. Se colocasse aqui, fizesse uma lista aqui de quem era mais zoado aqui, não sei, eu acho que eu estaria no top 5. Cara, ninguém dava nada pra gente, cara. Muitos falavam assim, o Elton virar crente. Crente não, crente é zoado falar, né? O Elton com Jesus, mano. O Elton falando de Jesus. Ninguém dava nada pra você, cara. Ninguém dava nada pra mim. A gente era um desacreditado. Hoje eu olho minha família aqui. Eu olho minha família hoje. Eu olho minha casa. Eu olho aqueles que estão ao meu redor. Eu tive que ir atrás de pessoas para pedir perdão. Eu tive que ir atrás de pessoas quando eu conheci Jesus novamente. Quando eu tive uma troca de olhar. Não vou falar conheci, eu já conhecia. Eu falei para vocês, cresci na igreja. Mas quando eu tive uma troca de olhar com Jesus, eu tive que voltar para pessoas para pedir perdão para algumas pessoas. Eu tive que ir atrás de algumas pessoas para pedir perdão. Eu tive que ir atrás de algumas pessoas para falar assim: cara, Jesus te ama. Só isso. Aquilo não parou em mim. Ninguém dava nada pra gente, cara. Ninguém dava nada. Ninguém conseguia. Ninguém consegue muitas vezes entender o que a gente vive. Ninguém consegue entender quando olham pra gente e falam assim: como pode? Como pode? Cara, que diferente que esse cara tá. A melhor frase que a gente podia ouvir é: cara, como você tá diferente, mano. A Bíblia fala que Jesus, ele era magnético. Jesus era magnético. As pessoas queriam estar perto. As pessoas queriam se achegar a Jesus. As criancinhas queriam sentar no colo de Jesus. E a partir do momento que a gente descobre quem é Jesus, e esse mesmo Jesus, através do seu Santo Espírito, passa a habitar dentro de nós, a gente se torna esse cara magnético. As pessoas olham pra gente e falam assim: cara, o que aconteceu com você, mano? Você tá diferente demais, mano. Fala mais essa vida aí. Fala mais. O que aconteceu com você, mano? Que de repente tudo mudou. Num segundo você já não fazia mais o que você fazia. Não é sobre nós, gente. É sobre Jesus chamando quem Ele quer. E o fato de você ter vindo aqui hoje à noite é Jesus chamando quem Ele quer. Ele olhou para Zaqueu no meio de uma multidão em cima da árvore e ele falou: desça daí que hoje eu vou para sua casa. É Jesus chamando quem Ele quer. Não existe esse negócio de virar crente, virei crente. Não, se trata de Jesus chamando quem Ele quer. Ele chama quem Ele quer. E Ele me chamou um dia e Ele chamou vocês. Ele me chamou um dia e Ele chamou cada um de vocês um dia. Desça daí, que hoje eu quero ir para sua casa. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero transformar a vida de todos que estão ao seu redor. Eu quero transformar a vida, não só sua, eu quero transformar a vida da sua família inteira. Há um desejo do Senhor. É Ele chamando quem Ele quer. Se trata disso. O fato de você estar aqui hoje foi porque Ele te chamou hoje aqui. Você não caiu de paraquedas aqui. Jesus te chamou nesse lugar. Jesus chamou cada um de vocês nesse lugar, porque Ele tem um propósito para cada um de vocês. Ele tem um propósito para cada um, no seu individual, mas Ele tem um propósito com um objetivo coletivo. Há muitas pessoas que teriam que estar aqui. Começa a refletir agora, quem deveria estar aqui que não está aqui. Há muitas pessoas que deveriam estar aqui, porque Jesus fez um chamado individual, mas há um propósito coletivo. Há mais pessoas para estar. Tem cadeira vazia aqui ainda. Tem cadeira vazia porque há mais pessoas que precisam dessa figueira no meio do caminho. Se tem cadeira aqui, é porque às vezes a gente não está sendo figueira na vida dessas pessoas. Se tem
cadeira vazia aqui, é porque eu não estou falando, vem cá, sobe aqui, mano, sobe aqui, mano, sobe aqui, cara. Tem um Jesus chegando, Ele está chegando perto. Sobe aqui, vem ver, vem trocar um olhar com Ele, vem trocar um olharzinho com Ele, vem ter um pequeno encontro com Ele. Curve sua cabeça agora, começa a lembrar de pessoas que você precisa buscar, pessoas que você precisa apresentar, ser figueira na vida das pessoas. Começa a orar para o Senhor e pedir para o Senhor: Senhor, me perdoe se eu não estou sendo essa figueira, me perdoe, Senhor, se eu não estou transformando a vida de ninguém, me perdoe, Senhor, se eu não estou conseguindo reparar nada ao meu redor. Há uma história muito louca de um ladrão da cruz, que estava ao lado de Jesus na cruz. Esse ladrão, ele estava ali, e Jesus crucificado ali com ele, e o outro ladrão fala para ele: ó, salva, desce daí, seu Senhor é Deus, desce daí. E esse ladrão, ele fala assim: cara, a gente merece estar aqui, a gente merece estar nesse lugar, a gente merece. Ele não fez nada. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E Jesus fala: afirmo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi num segundo, foi num segundo, foi num estralar de dedo que aquele cara, ele obteve, ele inaugurou o céu. Pensa nisso, um bandido, um ladrão inaugurou o céu na era da graça. Mas foi um segundo que a vida daquele cara foi transformada, foi num segundo que ele precisava. O fato dele aceitar Jesus não fez ele descer da cruz: pronto, eu estou livre, agora posso continuar a minha vida. Não, ele não teve esse tempo. Mas foi num segundo que aquilo transformou a eternidade daquele cara. Foi num segundo, numa decisão muito rápida, que tudo mudou na vida daquele cara. Ainda há pessoas que precisam dessa mudança no segundo. Começa a orar para Deus: Senhor, eu te peço agora, Pai, abra nossos olhos, Senhor, abra nossos olhos para te enxergar, Senhor, para trocar um olhar com o Senhor. Pai, vem sobre nós, Senhor, com o Espírito, ó Pai, com o Espírito Santo, que revela quem Tu és, Senhor. Vem sobre nós com esse Espírito, Senhor, revelando quem Tu és, Senhor, revelando, Senhor, a obra da graça sobre a vida dos Seus filhos, Pai. Vem com esse Espírito de revelação, calibre nosso olhar, Senhor, para Te enxergar, Senhor. Dê novos óculos na nossa vida, para enxergar, Senhor, a Tua presença, que transforma realidades, que muda histórias, muda futuros, muda presentes, Senhor. Nos dê esse óculos, Senhor, para enxergar mais de Ti, Senhor. Nos dê esse óculos, Senhor. Senhor, coloque figueiras no nosso caminho, Pai, para que possamos subir, Senhor, e ter uma experiência de intimidade contigo, Senhor. Se alguém entrou aqui hoje, Senhor, não conseguindo, Pai, reconhecer, não conseguindo trocar o olhar com o Senhor, meu Deus, que nós como igreja sejamos essa figueira na vida das pessoas, meu Deus. Que nós como igreja sejamos esse lugar, Senhor, que as pessoas vão encontrar contigo, ter uma experiência transformadora contigo, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos perdoe, meu Deus, se estamos deixando isso de lado, se algumas vezes deixamos isso de lado, Senhor. Nos perdoe, Pai, nos perdoe, Senhor, mas venha, Senhor, com um espírito de revelação sobre este lugar, Senhor. Vem trazendo sobre os nossos corações lembranças daquilo que precisamos reparar, Senhor. Se alguém que passou na nossa vida um dia que nós ferimos, Pai, que nós machucamos, Senhor. Se um dia fomos ladrões, Pai, se um dia fomos bandidos, Pai, se um dia fomos adúlteros, Senhor, se um dia fomos assassinos, Pai, sei lá, Senhor, nos ajude, Senhor, a reparar isso, Pai, porque nós temos uma nova identidade. Essa nossa nova identidade, Senhor, é co-herdeiros contigo, Jesus. E é isso que nós somos hoje, é isso que nós glorificamos hoje, Pai. É por causa disso que nós vivemos, Senhor. É por causa disso, Senhor.
Vem sobre nós, Senhor, revele aos seus filhos, Senhor, aquelas pessoas que deveriam estar aqui e hoje não estão, Pai. Revele aos seus filhos, Senhor, que seus filhos possam ser figueira na vida daquelas pessoas, Senhor, que hoje não estão aqui, Senhor. Elas não estão aqui, elas não conseguem enxergar Jesus. Que nós possamos, Senhor, revele, Senhor, quem são essas pessoas para que possamos ser figueira, Senhor, na vida dela, Pai. Enche-nos com o teu poder, com a autoridade no teu nome, Senhor. Enche-nos com o teu Santo Espírito, Senhor, a ponto de transbordarmos da tua presença, Pai. Transbordarmos, Senhor, a ponto de alcançar pessoas que estão à nossa volta, Senhor. Mas enche-nos com o teu Santo Espírito cada vez mais, Senhor, no nome santo de Jesus, Pai. Aleluia.